os últimos que entraram, né? E JV, quem que é o JV? José Veras, me lembrou, e agradeço muito a ele, iniciei a gravação, tá? Então, bom dia, a gente vai acompanhar esse roteiro que está disponível para vocês na pasta compartilhada. A pasta compartilhada está lá no Moodle, o link para essa pasta compartilhada. A parte compartilhada, eu falei para quem estava aqui no início, tanto para vocês terem acesso ao material num lugar centralizado, que já era uma demanda da turma, de alguns integrantes da turma em outros módulos, quanto para a gente, se vocês quiserem, compartilhar material que tenha ligação com o curso para a gente melhorar os módulos para as turmas sequentes, tá? A ideia é a gente aprimorar esse curso e ele ficar aberto depois para todo mundo da SPU, então esse aprimoramento vai ser válido para vocês lá no futuro. Esse documento aqui, ele traz a sequência de passos que a gente vai fazer hoje. Então, vamos carregar alguns geosserviços, eu vou falar resumidamente, a gente vai digitalizar uma linha de costa, fazer um offset de 33 metros, editar essas linhas no polígono e depois criar um mapa, se tudo der tempo. Se não der tempo, a ideia é virar uma tarefa para vocês, para a gente finalizar o curso aqui, tá bom? Mas eu vou tirar todas as dúvidas para que a tarefa seja executada. Então, e a gente tem aqui 2 geosserviços que quem chegou depois pode ir lá ver no roteiro como adiciona, está mais bem descrito lá. Por causa de rede e por causa de firewall, pode ser que algum geosserviço não seja carregado. Uma alternativa, imagem do Bing, que a gente vai pegar em Web Open Map Service, Bing e Bing Satélite, tá? Então, eu estou indo aqui para uma das ilhas que fazem parte do município de Salvador. Salvador está aqui, ela tem 2 ilhas, essa parte insular de Salvador, Ilha dos Frades, Ilha de Maré. Eu estou interessado na Ilha de Maré, tá? E eu vou para esse canto sul da ilha, sudoeste da ilha, que essa é a localidade de Engenho, tá? E vou mostrar para vocês como era essa localidade em 2006. Em 2006, olha como que era a ocupação aqui. Então, aqui é uma imagem da Condé de 2006, mostrando que eu tinha muito poucas casas aqui ocupando essa área. Vejam essa vegetação diferente aqui, ó, seria já uma parte de mangue, tá? A gente tem uma outra imagem aqui, ó, que é uma outra imagem de Salvador, de 2016 e 2017. E, infelizmente, ainda não está no geosserviço, mas Salvador já está com contrato para a gente ter essa imagem de 2023. Uma ortofoto também com 10 centímetros. Essas imagens têm escalas diferentes, tá? Então, vocês vão perceber aqui que eu tenho muito mais detalhes e ela é muito mais pesada, essa imagem de 2016, na comparação com a imagem de 2006. Mas uma parte da avaliação aqui que a gente está fazendo é qualitativa, tá? Eu quero mostrar aqui que existe uma pressão na ocupação nessa localidade, que é perceptível, certo? Então, tá claro para vocês aqui o que a gente quer mostrar. A gente vai pegar a imagem mais antiga, de 2006, vou deixar desabilitado essa camada aqui, essas 2 camadas, tá? De ortoimagem 2016, 2007 e Bing Satélite, para o meu projeto ficar um pouco mais lento, porque mesmo ele estando embaixo, ele tenta carregar todos aqueles dados que estão habilitados ali na hora que a gente está trabalhando, correto? Então, eu vou traçar uma linha dentro dessa região da localidade de Engenho, vindo mais ou menos daqui, tá?
E digitalizando essa região aqui, ó, aqui tem ocupação, certo? A região de linha de costa. A gente pode chegar até por aqui, tá? Já tá bom, de bom tamanho. E aí a gente vai fazer, a partir dessa linha de costa, um offset de 33 metros para fazer essa análise, tá? Ou tentar criar essa região de terreno de marinho. Vamos lá? Primeiro, vamos criar uma camada. Então, em camada, criar uma nova camada. Eu vou criar uma camada GeoPackage, tá? Mas vocês podem usar, inclusive, outros formatos aí, se quiserem. A camada GeoPackage, eu vou escolher um lugar para... Eu já tenho uma aqui, que eu já testei, mas vamos por linha costa 1, tá? O nome da tabela vai ser linha de costa, que seria a camada de dados dentro do GeoPackage. Ele vai ser uma multilinha e a gente vai usar um referencial projetado, tá? Então, eu vou usar o EPSG 31984, que é o Cirgas 2000 UTM-24, que é a projeção UTM aqui para a gente ter o nosso dado na nossa linha projetada. Eu não vou colocar nenhum campo, vai ter só um campo de um identificador. A gente pode carregar depois outros campos adicionais que vão ser atributos dessas linhas, caso existam, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, e ele criou uma linha de costa aqui, tá? Criei o lugar onde a gente vai colocar os dados, que é uma polilinha que vai ser digitalizada. Vamos aqui fazer o seguinte, a gente vai no menu Alternar Edição, que é um lapisinho que tem aqui no botão de lápis para alternar a edição, ou ir lá em Editar e... em camada, alternar de edição, tá? Se não estiver aparecendo o botão de alternar de edição do lápis aqui para vocês, tá? Alterna a edição, e aí a camada ficou com o lápis por cima do ícone da camada. Quer dizer que a gente está editando essa camada. Então, ela está aberta para edição. A gente vai adicionar uma linha, que é um próximo ícone dessa paleta aqui de ícones de edição. Se essa paleta não estiver aparecendo, no menu camada, a gente tem também o adicionar edição. Eu já ativei ali. Ou então, vocês podem fazer o seguinte, se essa paleta não tiver... Deve estar aparecendo para todos, porque na instalação é uma paleta default, tá? Mas a gente pode retirar ou não botões aqui para customizar. Caso isso aconteça, só lembrando lá, em exibir e barra de ferramentas, a gente pode alternar essas ferramentas. E aí a gente tem aqui as ferramentas de vetorização, que eu acho que são essas aí. Isso, tá? Exibir, barra de ferramentas, ferramentas de vetorização, são essas ferramentas que alternam a edição. Só para lembrar. E aí a gente vai clicar aqui, ó, em adicionar linha, tá? Que é o ícone que está do lado do menu edição dentro da sequência aqui, ó, tá? Cliquei,
e vou começar a fazer a digitalização. Aí vocês podem acompanhar no projeto de vocês, ou observar aqui, que eu vou pegar uma linha, mas vou tomar cuidado aqui para pegar a linha de costa, que seria essa divisão vai depender da interpretação de quem digitaliza, tá? Uma linha só de treino aqui, eu não vou tomar todo o cuidado do mundo, mas deveria haver cuidado na digitalização dessa linha de costa. Eu estou alternando os zooms com o scroll para... Estou tentando capturar aqui, principalmente essas barreiras aqui de parada aí aqui, talvez fosse melhor até trazer para cá, né? Aí vocês podem me dar uma ajuda nesse caso e podem abrir o microfone se for para me corrigir aí, tá? Mas... Não, não vai ter ninguém do Ministério Público questionando, não. Sim. Pra treino tá tranquilo. É. Aí. Vamos lá. Aqui já seria acrescido, né? Então, já tomou a área que... ou que já foi costa, né? Vou parar por aqui. Já tem bastante coisa para fazer. Pronto. Com o botão direito, a gente encerra a linha, tá? Fiz uma linha aqui, ela pode ser maior, pode ser menor. Quando eu encerro, uma janela de diálogo vem aqui para um FID, que seria o ID da minha linha, tá? Vamos colocar um número aqui, 1, mas ele pode ser autogerado na sequência, ou você numerar esse ID, ele só não pode ser repetido para feições numa mesma camada, tá? Linha de costa aqui, cadê minha imagem? A gente vai alternar aqui a edição, tá? Para salvar. Isso. Demorou um pouquinho. A linha está bem tênue aqui, pode não estar aparecendo para vocês. Vamos mudar aqui para ela ficar mais com esse efeito neon aqui, aparecendo ali para vocês, tá? Estão vendo a linha? Bom, a ideia é a gente fazer um buffer e aí a gente vai usar, vamos voltar aqui no roteiro, tá? Então, passo 1, carregar já o serviço. Fizemos.
Passo 2, carregar os mangues federais e dar uma observada em como os mangues estão acontecendo. Fizemos. Carregar as imagens 2006, 2016. Fizemos. Passo 4, análise do contexto da Ilha de Maré. A gente está fazendo. E está olhando lá o engenho, a localidade de engenho dentro da Ilha de Maré. Digitalizar a linha de costa. Fizemos, e agora vamos criar um offset de 33 metros. A gente vai usar a opção matriz de linhas offset paralelas do comando da caixa de ferramentas. Aí eu não sei nos outros módulos, mas vocês usaram essa caixa de ferramentas já, né? Em outras atividades. Acredito que sim, uma ou outra vez. Mas o seguinte, se ela não estiver aparecendo para vocês na visualização do QG de vocês, vocês podem vir aqui em processamento e clicar em caixa de ferramentas, tá? Então, ela aparece aqui como uma janela lateral, e nessa caixa de ferramentas talvez seja a parte mais poderosa do QGIS que vocês podem pensar. A gente tem aqui milhões de algoritmos que podem processar de milhões de formas os dados de vocês. O problema é que tem muita coisa. E muita coisa que dá para fazer de jeitos similares, operações similares. Então, quanto mais experiência vocês tiverem, mais ferramentas vocês vão conseguir explorar. E é bom anotar as ferramentas que vocês estão buscando, tá? Algumas estão traduzidas, outras não, então vocês podem usar, tem ferramentas que estão tanto em inglês quanto em português aqui, tá? Vamos pôr aqui linhas para buscar, veja que tem um monte de opção com linhas. O que a gente está buscando é matriz de linhas offset, que está meio em português, meio... Então, quando eu pus linhas off, ou se você escrever também matriz de linhas offset, vai aparecer, ou paralelas, ele vai buscar esse comando. Essa função aqui, ela é ativada quando a gente clica 2 vezes nela. E aí, quando a gente clica sobre ela, a gente tem aqui uma janela de diálogo. Quase todas as ferramentas são compostas dessa forma, dessa caixa de ferramentas. Ela tem uma chamada, o nome da ferramenta, clico nela, uma janela de diálogo aparece. Nessa janela de diálogo, existem as especificações, o que a gente precisa configurar para que a ferramenta funcione, tá? Nesse caso, a gente precisa de uma camada de entrada. A gente vai usar a linha de costa. O número de feições para criar. A gente só quer criar uma feição, tá? A distância de afastamento em metros dessa feição, 33 metros. Aí a gente tem número de segmentos, estilos, limite de Mitre, e um campo para a gente colocar aqui, salvar em um arquivo a camada que a gente está criando, tá? No caso aqui, a gente está criando uma camada, a gente pode criar uma camada temporária. Pergunta para vocês, diferença entre uma camada salva num arquivo e uma camada temporária. Qual que é a diferença básica delas? Depois que fecha o arquivo, ela desaparece, professor? Isso. Camada temporária, depois que eu fecho o arquivo, ela desaparece. Ela só existe enquanto o meu arquivo está aberto. Fechei o arquivo, ela desaparece. Então, ela só fica na memória temporária do computador. Como essa é uma etapa, e em geoprocessamento acontece muito, uma etapa intermediária, a gente pode não querer ficar com essa camada como um dado que é supérfluo. Então, eu vou deixar como uma camada temporária, tá? E aí, vou executar. E vou fechar aqui. O que aconteceu? Uma outra linha foi criada e chamada deslocamento de linha, como camada temporária, tá? Vamos dar uma olhada aqui se a linha foi feita corretamente. Eu vou
clicar 2 vezes nela, ela tem as mesmas propriedades de uma linha definitiva. A gente pode mudar, por exemplo, a visualização dela, tá? Vamos medir aqui para ver se ela fez 33 metros mesmo. E é sempre bom conferir. Tudo que vocês fizerem no QGIS, é bom estar conferindo para ver se está andando no processo certo. Vamos aqui, ó, na minha barra em cima vão ter uma série de, junto da barra de informações, tá? Tem uma função aqui de medir, uma réguazinha. Ela pode estar configurada, se vocês usaram no outro momento, como área, medir azimuth ou ângulo. A gente vai medir uma linha, tá? Quando eu clico em medir uma linha, uma janela de diálogo aparece, onde a gente configura aqui a unidade que eu quero medir, e a gente pode, o meu cursor, ele muda para uma cruzeta. Nessa cruzeta, a gente clica com o botão esquerdo aqui dentro do mapa, e dando um segundo clique, ele vai dar a medida que a gente está querendo ter do meu mapa, tá? Então, só para conferência lá, 33 metros, apareceu aqui, ó, primeira parcial em 33 metros. A gente pode usar essa medida fazendo uma linha qualquer que a gente queira, e ele vai dar as medidas parciais, tá? No caso, se vocês quiserem usar para uma outra situação. Eu vou fechar, era só para conferir aqui. Então, tem 33 metros daqui para dentro da minha região. Bom, eu sei, por exemplo, que essa casa está dentro desse limite, essa outra casa também está. Aí eu quero ir de volta para a região que cresceu lá, que era essa região aqui, ó. Tá. Tá vendo aqui essa região? Então, tinha algumas casas aqui e todas estavam, com exceção dessa aqui, ó, dessa edificação, o resto estava tudo na área de marinha. E aí, vamos ligar agora a ortoimagem de 2006. Vejam a diferença que a gente tem nessa região. Só daqui a gente já podia fazer o mapa, tá? Mas eu quero mais. Quero transformar isso aqui, ó, num polígono. Então, para a gente transformar isso aqui num polígono, primeiro a gente precisa juntar essas duas linhas que estão em camadas diferentes numa mesma camada, e eu acho que isso está faltando lá no... Deixa eu ver se... Vamos lá. Digitalizar, criar um offset. Editar as linhas de polígono. Tá, faltou uma indicação aqui que a gente precisa primeiro juntar, mesclar essas duas... faltou um mesclar aqui, tá? Eu já corrijo e atualizo esse tutorial. A gente precisa mesclar esses dois arquivos aqui, linha de costa e deslocamento de linhas, para criar um arquivo que tenha essas duas linhas no mesmo arquivo. Depois a gente vai juntar essas partes da linha, tá? Então o final delas e o outro lado lá, para a gente criar um contorno de um polígono. Depois a gente vai deixar, só que o contorno ali está com várias linhas conectadas, duas linhas conectadas. A gente vai ter que transformar essas duas linhas numa linha só, para depois transformar em polígono, tá? Então, no geoprocessamento, a gente tem que respeitar características dos modelos de dados que a gente está utilizando. E às vezes uma coisa que visualmente para a gente seria fácil, não, ó, aqui o polígono é essa linha, mais essa linha, e pronto, não é a mesma coisa nas tarefas de geoprocessamento. Passam por várias etapas até a gente conseguir criar a feição que a gente precisa, tá? Então, eu estou criando o polígono justamente só para ter a mesma percepção que nas áreas de mangue que a gente viu lá dos mangues federais na outra ilha, de Itaparica, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer essa edição e ver como que são esses passos. Para a gente unir essas linhas, mesclar elas, a gente pode tanto usar
uma ferramenta aqui, mesclar linhas, tá? Então, a gente teria uma ferramenta aqui para mesclar linhas, quanto no menu vetor, geoprocessing, a gente tem uma outra chamada união aqui, que a gente pode unir essas duas linhas. Vamos usar o mesclar linhas só para a gente ver, tá? Então, existem mais de uma camada de entrada. Ah, não. Mesclar aqui é diferente. Vai mesclar dentro de um arquivo. Puxa. Mesclar. Tá, vamos usar o do geoprocessamento. E aí eu sei que a gente tem uma ferramenta aqui, só que o nome não é mesclar, pode ser unir. A gente tem a mesma ferramenta lá do geoprocessamento aqui também, como união. Então, camada de entrada, deslocamento linhas, camada linha de costa é a outra de sobreposição, tá? Então, união, deslocamento de linhas, mais linha de costa. Eu vou também deixar num arquivo temporário, que vai sair com o nome união, tá? Então, a hora que a gente fecha aqui, a gente tem o... Deixa eu mudar aqui. Eu estou mudando para esse efeito do neon para a gente conseguir observar, tá? Então, desabilitei as duas camadas e agora só tenho a camada união. A camada união tem as duas linhas. Essa camada união temporária, eu vou editar ela aqui. Só que vou pedir para vocês verificarem se no QGIS de vocês uma barra de ferramentas em especial está habilitada aqui. Tá? Então, vá lá em exibir, barras de ferramentas, e vai verifique se a barra de ferramenta de vetorização avançada está selecionada. Essa barra aqui é essa aqui, ó, que tem uma ferradura, tá? Que vai dar sorte para a gente daqui para frente. A gente vai clicar aqui na edição, vai clicar na camada união, vai clicar na edição e vai aqui para essa ferramenta de vértices, tá? Da camada atual. A ferramenta de vértices, ela pode atuar sobre a camada atual ou sobre todas as camadas. A gente quer só sobre a camada atual. A gente só quer editar os vértices dessa camada que a gente está utilizando aqui. Eu vou dar um zoom para um ponto aqui no final do meu segmento, tá? De linha, da linha de costa na camada união. Vou clicar sobre esse segmento. Não vou. Vou clicar sobre o vértice. E aí vai aparecer um mais. Não sei se conseguem ver, porque é bem pequenininho. Quando vocês clicam no vértice final, e aí aparece um mais, vocês vão mexer o mouse para cima do mais e vão clicar no mais. O que ele fez ali? A gente pode mover o vértice final ou adicionar um novo vértice a esse final. Eu estou querendo adicionar esse novo vértice. Para adicionar esse novo vértice, a gente tem que mover o mouse e clicar sobre o mais, que aparece depois do primeiro clique sobre o vértice. Só que a gente vai ter que jogar esse vértice em cima do outro vértice. E para fazer isso, a gente precisa habilitar a aderência. Tá? Por isso que a gente habilitou essa outra ferramenta. Então, eu vou clicar na ferradura aqui, que é o habilitar aderência, e aí eu tenho que estar com a seleção aqui dentro desse menu de ferramentas de digitalização em vértice. E vou clicar lá sobre o vértice e clicar depois com o botão direito para cancelar
a inserção de um novo vértice. Porque, no caso, era como se a gente estivesse continuando a vetorização. Quando eu clico naquele mais, ele vai adicionar um novo vértice, eu vou clicar num ponto, ele vai adicionar, vai deixar habilitado para a gente pôr mais um vértice, quantos vértices a gente quisesse. Eu só estou querendo mais um vértice. Estou querendo conectar essa linha de costa aqui com a linha paralela que a gente fez. E fiz a conexão, exatamente no vértice do início da linha paralela, tá? Vou manter na edição de vértices e vou lá para outra ponta do meu arquivo. E aqui, mesma coisa, ó, mouse, não precisa nem clicar, né? Mouse sobre o vértice, a hora que você desloca um pouquinho o mouse, vai aparecer um mais, vocês vão clicar no mais. E aí, ele começa a esticar a linha, né? Criar um novo vértice para essa linha. A gente, como já está habilitado aqui a aderência, ele já mostra, quando eu passo perto do outro vértice, uma mudança ali de ênfase daquele vértice, e aí a hora que a gente clica, ele vai colocar exatamente na coordenada daquele vértice esse novo ponto, tá? Ótimo. Fiz isso? Bacana. Terminei aqui. Eu posso desligar a edição e fechar aqui. E aí eu tenho uma linha que está fechadinha lá, tá? Só que são duas linhas. Uma linha de costa, mais essa linha paralela. Agora a gente vai dissolver para essa camada, para juntar todas essas linhas numa linha só. Então, para mostrar para vocês, né? Se a gente selecionar aqui, ó, tem uma linha, duas linhas, tá? A diferença aqui, então, se a gente for lá em vetor, geoprocessing, dissolver, e selecionar a última camada que a gente está trabalhando, tá? A camada união, e executar. Agora, quando a gente clica, a camada união ela está como uma coisa só, tá? Esse polígono todo, uma linha. Só que é uma linha, não é um polígono. A gente não pode editar o preenchimento dele. Para a gente transformar em polígono, então, só para recobrar lá, essas etapas já estão aqui, tá? Então, a gente fez a edição da linha, criar em um polígono. Depois, a gente juntou as linhas, a gente vai dissolver. Vector, Geoprocessing Tools, dissolver. Então, a gente vai lá em Vector. A gente fez isso, tá? E dissolveu e tem uma linha só nessa camada união. Até aí, tá todo mundo junto comigo? Dúvidas? Não. Tá. Só muitos passos, né? Então, estamos com a linha unida. Agora, vamos lá de volta aqui, só para a gente não se perder. Juntei as linhas de dissolver e eu vou criar um polígono, usando linhas para polígono. Eita, ficou área, mas é para polígonos, tá? Na caixa do menu de ferramentas. Aqui, a gente vai clicar em linhas para polígonos. Tem aqui essa função aqui, ó, linhas para polígono, que a gente vai usar em cima da camada união que a gente já dissolveu, tá? Em cima de união, eu vou executar aqui e criar essa camada temporária, que já não precisava ser temporária, tá? Nesse caso aqui, a gente já podia até, eventualmente, salvar aqui numa camada definitiva. Inclusive, como eu fiz um GeoPackage, a gente pode colocar no mesmo arquivo da linha de costa, tá? Então, desde que eu saiba onde está a linha de costa. Vamos aqui fazer o seguinte.
linha de costas. Se vocês aparecem com essa dúvida, a gente consegue, através de informação, o que eu fiz aqui? Cliquei sobre a linha de costa, botão direito do mouse, fui lá em propriedades. Dentro de propriedades, fui em informação. Em informação, ele dá o caminho do computador para chegar até a camada que eu salvei, tá? Então, eu salvei em módulo 5, linha de costa 1, na minha pasta curso de QGIS. Então, se eu quiser colocar mais uma camada lá, que seria essa camada de polígono, tá? Usando união aqui, a gente vai salvar num arquivo. Opa, tem salvar GeoPackage, que é melhor ainda, salvar no GeoPackage, tá? E aí a gente vai aqui, curso básico, módulo 5, a camada que a gente está usando, inclusive nesse projeto, que foi criada nesse projeto, linha de costa 1, GeoPackage, tá? E aí a gente tem que dar um nome para essa camada, no caso, terreno de marinha, e vamos executar. Fecho lá. Fecho lá e alguma coisa aconteceu. Ah, tá. Desculpa. É que eu fiz em cima de união. A gente vai fazer em cima do dissolvido. Tá? Por isso que não deu certo. A gente fez a última operação, ele criou uma outra camada temporária. A camada temporária que eu inclusive fiz a seleção, é a que está com o nome dissolvido, tá? Então, é nessa camada aqui, dissolvido, e a gente vai salvar no GeoPackage, já está aparecendo aqui, salvar, terreno. Isso, tá. Agora deu certo, tá? Então, lembrar que a gente tem essa sequência de operações e que as camadas intermediárias, elas às vezes nem são necessárias, mas é importante prestar atenção na sequência que a gente está criando essas camadas. A gente está criando com o propósito de estar modificando a estrutura dos nossos dados, tá? Eu vou fazer a mesma coisa de deixar uma transparência aqui na simbologia, então a gente vai dar os mesmos 40% de transparência. Aqui nessa área, eu acho que ela pode ficar com uma outra cor, tá? Que me ajude na visualização. A mesma cor, tá? Do traço e da linha. Só que o traço sem transparência. Certo? E aí, a ideia é a gente fazer aqui, agora, a entrada de um layout, né? Então, eu vou entrar com uma região só, tá? Então,
por exemplo, essa região aqui, ó, tanto para 2016 quanto para 2006, tá? Mostrando aí a diferença dessas duas visualizações e da pressão que a gente está tendo nessa região com ocupação, tá? Aliás, a região que eu queria era essa aqui, que está mais afetada, né? Essa ponta aqui. Então, essa a ocupação mais atual e essa ocupação de 2006. Sendo que a gente tem dados ainda mais antigos que mostram que essa ocupação sofreu bastante nessa última década. A gente poderia estar digitalizando aqui, por exemplo, também essas regiões de manguezal, mas aí a gente precisa lançar mão aí de chaves de interpretação para fazer a correlação desses diferentes tipos de vegetação que são encontrados dentro da imagem, tá? Vamos ficar por aqui. E aí, agora, para criar um layout, vamos pegar o layout lá de Regina, que vocês encontram. Na pasta de compartilhamento, no módulo 3, tá? Eu deixei esse modelo SPU consulta domínio V1, que foi exatamente o mesmo arquivo que Regina compartilhou com a gente na aula do módulo 3, tá? Por isso que ela está aqui. Vocês vão baixar ele, depois de baixado. Vou baixar aqui de volta, só para mostrar. Vocês vão descompactar. E a gente vai ter um arquivo aqui. Propriedades QPT, tá? A extensão QPT, que é um arquivo de modelo de layout do QGIS. A gente vai mudar agora, lá em QGIS, criar um novo ou vamos para o gerenciador de layouts. E eu posso criar um modelo. Não. Tá. Melhor. Vamos lá para o novo layout de pressão. Vamos chamar mapa de pressão. Dar um nome para ele. E aqui eu vou gerenciador de layouts. Que não está aparecendo para mim a opção de carregar o... Bom, eu vou usar um artifício aqui, tá? Tinha um outro caminho em que a gente podia... Opa, obrigado por terem admitido aí o... Só afastei aqui o layout. Certo. Eu sei. É?
Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar na pasta de Composer o layout que eu descarreguei lá, tá? Então, copiar, colar. E aí, o que que acontece? O QGIS tem várias pastas dentro do computador de vocês em que eles têm modelos, têm arquivos de símbolo, a gente viu de ícones e de outras fontes, tá? Então, a gente pode, um caminho é usar essas pastas para receber os modelos. O que que eu fiz aqui? Eu fui em abrir diretório de diretório modelo, tá? E aí, tá, deixa eu fechar de volta aqui. Gerenciador de layout. O modelo, depois que eu abro de novo, reinicio o gerenciador de layout, o modelo aparece para mim como uma opção. E vai aparecer sempre que a gente precisar usar ele, tá? Então, esse é um caminho. Mas eu lembro que a gente poderia adicionar direto nesse conjunto via uma outra ferramenta, não estou encontrando aqui, mas esse caminho é válido também, tá? Então, abri aqui a pasta e joguei o arquivo do modelo dentro dessa pasta. Ele já vem como um novo modelo aqui disponível para a gente. A gente, daí, tem esse modelo para criar um layout tamanho A3, por exemplo, que o layout ele já vem pré-preenchido aqui e com instruções para a gente fazer esse preenchimento. A gente viu que existem outros layouts padrões, e eu acho que no módulo 3, e aí o Gessé e Leandro falaram que tem uma pasta compartilhada aí dentro da SPU com modelos de layout também em outros formatos, tá? Então, e que existia uma padronização para algumas superintendências. Então, vocês podem usar outros modelos, tá? A ideia aqui é que a gente vai dar uma olhada aqui para a inserção daqueles meus mapas. Bom, como a gente viu na composição de layouts, a gente pode inserir elementos aqui. Então, eu tenho elementos que estão pré-organizados aqui, mas a gente pode editar eles estão disponíveis aqui nas suas nos seus elementos aqui na caixa de itens. A gente vai inserir aqui o primeiro mapa, tá? Então, o que eu tenho visualizado ali no meu Canva vai ser o que vai ser carregado aqui no meu primeiro mapa. Então, eu tenho a camada da imagem de 2006 com a área que está sobreposta, certo? Eu vou deixar ela mais acima. E posso, inclusive, voltar aqui. E aí, para a gente não ter a sobreposição de elementos, a ordem de sobreposição dos elementos é essa ordem que está aqui na minha janela lateral, tá? Então, eu vou trazer o mapa mais para baixo. Até os elementos se sobreporem dentro do meu mapa, tá? Então, os elementos que eu queria sobreposição aqui eram essa indicação de norte. Está um pouquinho deslocada. Tá, esse norte aqui. Planta principal. Celuloba, planta de norte.
Tá, ele está modificando a imagem. Ah, tá, eu estou fazendo besteira aqui. Eu estou mexendo no quadro todo. Vou voltar aqui para a situação onde ele estava. Eu quero capturar aqui um outro elemento. E aí a gente pode congelar os elementos que a gente não quer mexer e descongelar os elementos que a gente quer mexer. Mapa 2 é o mapa que eu quero. Então, o mapa que eu quero mexer aqui, eu quero puxar ele um pouco mais para cá. O mapa. Ele só vem para a planta principal. Ah, porque eu deixei abaixo. E essa planta está com preenchimento transparente. Vou congelar ela aqui. Eu vou... Um outro recurso é estar excluindo os itens, mas eu queria essa planta para estar me orientando aqui sobre esse elemento, tá? Que eu estou tentando posicionar. Então, infelizmente... Ah, tá. Eu congelei. Beleza. Aqui. Agora ele vai se mexer. Vamos só alinhar ele aqui. Ele vai buscar um alinhamento para a gente ficar na borda do mapa, tá? Depois eu mexo aqui esse norte para ele ficar mais bem posicionado. Mas vamos para o principal. A ideia aqui é... eu tirei um monte de coisa, não precisava. A gente pode congelar e descongelar os itens que a gente está movimentando no momento. Eu vou criar uma cópia desse mapa para a gente ter um elemento do mesmo tamanho, tá? Aqui. Era pra gente ter vindo pro mesmo tamanho. Isso, tá? Do mesmo tamanho. A gente pode ajustar esses elementos para cobrir toda a cena, mas eu não vou fazer isso, porque essa legenda ela pode ser reposicionada e a gente tem um mapa de localização aqui embaixo que a gente pode usar também para compor a cena. Mas é tudo editável, tá? A gente vai tentar buscar de forma a melhorar isso. Nesse mapa 2, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês era da propriedade do item. A gente pode fazer o seguinte. Mapa 2, propriedades, extensão... Composição. A gente vai vir aqui em propriedades e vai travar as camadas, tá? Travar os estilos. Então, tudo que tiver feito dentro desse mapa vai estar travado. Eu vou travar também a posição dele aqui. E o outro mapa, que está do mesmo tamanho, podia
ocupar melhor o mapa aqui, mas vamos só mostrar essa funcionalidade, tá? Em que a gente tem no meu arquivo do QGIS mais coisas que eu quero mostrar aqui, né? Dentro do meu mapa. Então, eu vou reduzir o layout aqui e vou tirar a imagem de 2006 e colocar a imagem de 2016. E aí, voltar lá para o layout que eu estava, tá? Então, voltei para o layout. Nada mudou aqui, mas lembra, travei essa imagem e modifiquei lá. Depois de um tempo, ele atualiza, mas você pode atualizar através dessa ferramenta, tá? Dentro do item, eu estou aqui dentro do mapa que a gente inseriu aqui por último, que é esse aqui. Tá com o mapa 2, vou colocar aqui mapa 2016. E esse outro mapa aqui que eu fiz mais para baixo, que está congelado, vamos deixar como mapa 2006. Tá, novamente. Dois mil e seis. Vou travar o 2016, vou em propriedades, travar camadas, travar estilos, e aí vou fazer a volta aqui, porque eu acabei apagando a camada na tentativa de mudar o nome, tá? E voltando aqui, não modifiquei o Canva, só alterei as camadas, tá? E aí, esse aqui, eu vou atualizar ele lá. Tá. 2016, 2006. E vou travar aqui as camadas para não ter mais risco, tá? Então, no meu mapa, agora eu tenho a mesma situação, com o mesmo recorte, mostrando a divisão. E a gente precisa colocar aí outros elementos, como colocar aqui um texto, por exemplo, 2016
Ocupação de terrenos na linha engenharia. Ilha de Maré. Pronto. E aí, aqui a gente só vai mexer na fonte. A fonte desse texto. Como é uma A3, essa fonte precisa, em pontos, ser grande. E a cor a gente vai usar branco. E aí já era para a gente observar, só que está por baixo, tem que passar por cima. Está grande. Ocupação vou fazer aqui, ocupação de terrenos marinhos. Como tema da carta toda, tá? Vai ficar um texto menor. Mudou o tamanho da fonte. Eu não salvei. Trinta. Tem coisas ruins aqui. Vamos ver aqui. Ele foi, dei um título,
coloquei os dois mapas lá na frente, só que eles estão por cima da Rosa dos Ventos. A gente pode fazer modificações aqui conforme o necessário e ver se outros layouts são melhores, mas aqui é muita tentativa e erro. Se, por exemplo, a gente muda aqui a posição para deixar o título do mapa destacado, aí a gente precisa mudar a cor do texto, voltar ela para preto, por exemplo. E aí pode ver aí arrumar a sobreposição de elementos, né? E alterar aqui chegue até aqui, quero que vá até aqui e fazer uma nova composição conforme a necessidade. Bom, a composição é uma coisa mais de tentativa e verificação aí do peso visual que a gente quer obter. Depende muito da área, depende muito de diferentes elementos que estão presentes do nosso modelo. Mas eu queria aqui só colocar para vocês que a gente tem essas possibilidades para serem exploradas dentro dos modelos que vocês estão utilizando, tá? Bom, essa parte eu vou deixar só para se vocês tiverem alguma outra dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir montar um modelo todo aqui do QGIS e pode ser maçante para vocês. Por exemplo, estiquei aqui, já a posição da legenda já não ficou legal para mim. Uma alternativa, mudar a legenda de lugar, ou então reposicionar os objetos dentro do meu mapa. Mas a mensagem deu para pegar aqui, né? Que o final é customizado. Na verdade, a gente pode usar aqui espaços que não estão com a informação principal para estarem sendo utilizados, por exemplo, como espaço de legenda, né? Então, a área de mar ou áreas fora do mapa podem estar sendo usados com contraste aqui para reposicionamento de elementos e tentar deixar a informação principal mais à vista. Mudar cores das camadas também é possível, e aí vocês usem esse recurso de atualizar e travar uma camada e outra à medida que vocês estão criando esses comparativos. Seria interessante aqui colocar uma data para essa imagem, uma data para essa outra, porque o principal é a comparação aqui temporal, né? Então, da gente inserir novos textos aqui, a gente teria um início de visualização. Mas digam aí, o que mais a gente poderia explorar aqui que seria algum alvo de dúvida para vocês? Paulo, normalmente eu coloco a escala e a grade, mas eu estou vendo que a grade, você colocou dois mapas, então seria duas grades dependentes, né? Seriam duas grades independentes porque são a mesma área. Então, aqui tem uma grade por fora. Isso deveria ser editado, porque esse modelo não é para uma comparação de dois mapas, né? Então, ele vem aqui como se fosse um mapa único A3. Só que era o modelo que eu tinha disponível, por isso acabei utilizando. Mas o mais correto seria uma grade para cada modelo. Na grade, existem
vários tipos de grade. Tome cuidado para tentar usar grades que não chamem mais a atenção do que a informação dentro do mapa. Então, eu prefiro tanto essa grade aqui, ó, que é lateral e que tem as coordenadas, mas se precisar de grade que apareçam referências dentro da área do mapa, tem um tipo de grade que tem cruzeta só, ao invés de linhas. Ele é melhor. Se for usar as linhas, tentar deixar as linhas com um peso bem suave. Por exemplo, deixar com uma cor cinza ou uma cor próxima ao fundo e deixar elas bem finas, para que elas não chamem mais a atenção do que o mapa, tá? Desculpa, você queria complementar com mais alguma coisa? Quem que está falando também? Quem que estava falando sobre a grade? Acho que era o José. José, você caiu? Tá aí? Mais alguém com mais algum comentário? Bom, mas deu para perceber aqui que esse trabalho de trabalhar o mapa é um pouco mais... Essa composição pode demorar um pouquinho mais, mas a ideia aí é que a gente entenda que a gente pode e deve tentar observar aí a informação que a gente quer passar. Então, informação principal aqui é essa comparação, principalmente nessas áreas em verde. E aí eu precisaria colocar na legenda, por exemplo, o que eu tenho nas áreas em verde. Que seria uma outra coisa que a gente pode ajustar aqui. Então a gente tem aqui uma legenda automática. Que a gente consegue pelo menos retirar aqui em propriedades, a gente consegue retirar. Oi, diga. Voltei, minha internet oscilou. Tá. Em relação à grade, ok. É só mais um. Eu acho que eu perdi o momento. Eu queria entender se o QGIS tem opções de layout. Eu tô vendo que você está olhando o layout do POP atual da consulta de domínio, né? Esse aqui, orientação para ser utilizado esse. Mas o QGIS tem opções de layout? Tem poucas opções, mas ele tem umas opções dele de layout, de modelo de layout, que estão disponíveis ali no gerenciador de layouts. Quando eu abrir a tela aqui, gerenciador de layouts, alguns apareceram aqui, ó. Acabei Standard A3, nesse momento aí, se puder no fim. Simple A4, Simple A5, mas são modelos bem genéricos e que trazem pouca coisa, tá? Pelo que eu vi no módulo 3, existem várias superintendências da SPU, já comissões que trabalharam com modelos de plantas e que criaram pastas para esses modelos. E aí, Gessé e Leandro falaram de Brasília, né? Que tinha 4 ou 5 modelos em formatos diferentes aí, que seriam para padronização. Se você tendo acesso a esses modelos, a gente pode vir aqui ó, em usuário, e aí eu tenho aqui a pasta de templates do QGIS. É pegar o template do geral e jogar aqui, e ele vai estar sempre disponível para você, como foi o caso aqui do modelo que a Regina compartilhou, tá? Então, uma ideia é
como tem trabalhos que são mais não repetidos, mas mais corriqueiros, né? Que acontecem com mais frequência dentro das superintendências, às vezes é combinar com os colegas, vamos sentar aqui, gastar uma tarde, mas definir qual que seria o padrão de layout que todo mundo vai entrar para padronizar a saída do serviço e criar esse modelo de layout. Então, todo modelo que está sendo trabalhado pode gerar um modelo de layout. E aí, compartilhar o arquivo de modelo com todo mundo, para todo mundo usar o mesmo modelo. Para criar esse modelo, então, lá em... Na verdade, já existe, Mauro. Como eu falei, Então, já tem um POP de consulta de dono. Eu não sei se os colegas já... Então, dá para usar esses modelos, esses padrões, e deixar disponível aí no QGIS para vocês utilizarem, tá? Na Obrigado. legenda aqui, por último, a gente pode deixar só as camadas que nos interessam, né? No caso, é só uma camada aqui que tem feição, e eu tá direto com o item da legenda disponível lá para mim. Aqui em legenda, que seria essa área de marinha que está aqui sinalizada. Se a gente alterar a cor lá dentro e atualizar esses itens dentro do layout, ele vai atualizar. Aí a questão de escolha da melhor cor depende aí do que você tem de fundo, né? Como o fundo é verde, eu escolhi verde aqui, talvez não seja a melhor opção. Um cinza, outra cor, talvez combinasse mais, mas aí a experimentação é uma das partes que vão ser associadas aqui, tá? Fora o preenchimento das outras informações de metadado. Quem fez, quando fez, dentro de que processo, são também informações importantes, logo da instituição, assinatura, se for o caso, tá? Gente, 10h30, eu queria ainda ter um último tema com vocês. Assim, a gente fez uma conversa, Gessé e Leandro, e não sei se alguém mais estava nessa outra conversa lá sobre o feedback, né? Eu rodei, pelo menos no módulo 1, no módulo 2, feedbacks de formulários para o curso, mas se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, pode ser tanto nos contactando, quanto via fórum, lá dentro do módulo da turma 1 do Moodle, existe um fórum de discussões lá, vocês podem adicionar ali também expectativas que não foram complementadas ou coisas que a gente pode melhorar para as próximas turmas, tá? E aí, a gente fez um curso a várias mãos. A gente teve impressões diferentes, módulo a módulo, dependendo da característica de cada professor. Nessa última conversa, uma das coisas é a padronização. A gente vai tentar se imbuir numa padronização melhor para as próximas turmas. Mas essa turma era uma experiência. A gente fez gravações mais artesanais para mostrar o conteúdo. A ideia é a gente melhorar tanto a apresentação quanto as gravações para as próximas turmas. E no final, quando tudo estiver redondo, a ideia é compartilhar o material final com todo mundo. Espero que vocês revisitem o curso para voltar em uma ou outra dúvida, ou então estar relembrando alguma coisa que seja necessária. Vocês têm alguma coisa para a gente fechar? Que essa seria a nossa última aula síncrona. Demorou, mas o curso terminou. E aí a gente não vai ter mais nenhum encontro previsto.
apesar do material estar lá, os canais de comunicação ainda estarem abertos para todos vocês. É isso, professor. Só agradecer aí pelas aulas e é aquilo, né? A gente tá numa experiência, mas ainda assim, eu comecei QGIS sem saber nada, agora já sei alguma coisa, já dá para desenvolver alguma coisa. Então, Mas é isso. e Deu para aprender. e tenho certeza que até eu estou aprendendo com esse curso, tá? Por mais que seja um curso básico e às vezes a gente sabe uma ou outra tarefa mais avançada, só que é um mundo e sempre está mudando, então, às vezes nas tarefas mais simples existem coisas que a gente sempre se aperfeiçoa. Então, eu gostei muito de ter participado também, Leandro, desse curso e agradeço muito vocês por essa experiência. Com certeza, professor. Valeu. Carlos, você abriu o vídeo, quer falar ou não? Tá tranquilo, só agradecer mesmo, professor. Também, realmente, Tá eu nunca certo. tinha nem aberto o QGIS. Para mim também foi uma experiência nova aí. Estamos em construção, né? É um caminho em construção aí, Isso. porque eu vi que tem bastante ferramenta, né? Muita coisa para a gente poder aprender e ir adicionando no nosso conhecimento, né? Isso. E aí, uma dica é aprender QGIS é experimentando, errando, acertando, tentando de um jeito, tentando de outro. À medida que você ganha tempo de QGIS, é que você acaba aprendendo de fato, tá? Então, mais alguém? Professor, agradecer, né, o senhor em nome dos outros professores pelas aulas ministradas, a questão de ter um drive aberto com os dados bem organizados, tá, por módulo, acho que é satisfatório, acho que vai ser consolidado e que a gente possa revisitar também. Acho que realmente eu gostei porque a aula de hoje foi com exemplos, pelo menos a gente aqui da CGN usa, né, que são os termos de marinha, LPM, LML, então isso ficou bem prático para a gente, né? Que é bem do nosso dia a dia. Eu acho que é isso, assim, né? Padronização, foi um estudo bastante aplicado. Quero agradecer mais uma vez ao senhor e aos colegas. Ah, e que os colegas também reforcem, né? Para quem ainda não. O pessoal se inscrever nas outras turmas aí. E, e é isso. Agradeço mais uma vez. Então, eu encerro aqui essa aula. Boa semana. Final de semana. Agora é sexta-feira, né? Amanhã. Então, tenham aí uma boa tarde e a gente tomara que se veja em uma outra atividade do projeto que tem outras linhas de atuação, tá? E a gente vai ter um módulo 2, né, uma turma, na verdade, um curso 2 de continuidade, que vai ser com outras aplicações e deve ser presencial. Então, se algum de vocês também fizer parte, a gente se vê lá, tá bom? Um abração para todos e a gente se despede aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais, Tchau. professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom Tchau, dia. Mauro. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado.